Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. Nós estamos no projeto Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo. Nós estamos em uma parte importante que é o Sermão da Montanha. Já vimos que Jesus sobe o monte e há uma grande multidão. Os seus discípulos se aproximam e Jesus ensina. Jesus ministra o Sermão da Montanha, esse tão importante sermão. Esse sermão, ele traz uma reforma e ele vai cumprir toda a lei e completar com uma lei nova. A lei antiga, do Antigo Testamento, dada ao judeu, e que deveria ser ensinada a todos os povos, porque desde o princípio, quando Deus chama o nosso pai na fé Abraão, ele diz: abençoarei todas as famílias. O que ele está dizendo com isso? Que todos os povos e nações deveriam ser ensinados e abençoados. Jesus, ele vai trazer uma reforma. Deus, ele dá a primeira parte, o primeiro testamento, e ele ensina ao seu povo, aos hebreus, os judeus, sobre a lei. Essa lei, ela é boa, ela é perfeita, e ela mostra o quanto o homem é fraco, pecador e dependente de Deus. É uma lei exterior, que fala sempre sobre o exterior, a ação. Jesus, agora como segundo Moisés, ele sobe ao monte, há um povo, uma grande multidão. Os seus discípulos se aproximam, e ele começa a ensinar. Ele ministra o Sermão da Montanha, e ele vai trazer o ensinamento para o Novo Testamento, porque ele é o novo sacerdote, e mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. E ele vai trazer a lei agora que trata o interior, que trata do coração. E toda vez que se traz uma palavra do Senhor, uma reforma, toda reforma se prepara para uma grande festa. Jesus começa o seu ministério e esse é o importante e grande Sermão da Montanha, em que ele se levanta, não como um profeta, mas como o profeta, o Deus vivo sobre a terra, o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra. Ele traz a lei, que será escrita não em tábuas, mas no coração, que vai trazer uma reforma no interior do homem. E esta reforma vai preparar o odre, vai preparar o vaso para receber o vinho novo, para receber um espírito novo, para que haja um avivamento. E o Senhor cumpra a sua palavra: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não existe avivamento sem antes reforma. Não existe festa da colheita. Não existe avivamento, derramar do espírito de Deus, sem antes uma grande reforma. É isso que o Senhor está fazendo, trazendo uma grande reforma para o seu povo. Hoje nós vamos meditar na quarta parte do Sermão da Montanha. Está no livro de Mateus, capítulo 6, 19 em diante. E esta parte do sermão, esta quarta parte, nós dividimos o Sermão da Montanha em 5 partes. Hoje nós vamos meditar na quarta parte, quinta-feira, na última parte, a quinta. Essa quarta parte fala sobre prioridades. Diga comigo, prioridades. Prioridades e confiança em Deus. O tema central é os tesouros no céu, ansiedade e provisão. O foco dessa parte do sermão, o contraste entre servir a Deus ou as riquezas. Jesus, ele exorta contra a ansiedade pelas necessidades materiais, como a comida, a roupa, e ele ordena, há uma ordem. Há uma exortação, há uma correção e há uma ordem. Buscai primeiro o reino de Deus. E a parte prática, aquilo que nós devemos praticar. Nós não somos ouvintes, nós não somos uma plateia, nós somos um povo, nós somos o corpo de Cristo que recebe a palavra viva para podermos viver. E existe uma parte prática, aquilo que nós devemos colocar em prática, em ação. Confiar na provisão divina e priorizar as coisas eternas acima das materiais. Esse deve ser o nosso objetivo diário. Confiar nas provisões divinas e priorizar as coisas eternas. Muitas vezes damos mais valor às coisas momentâneas, aos prazeres momentâneos e às coisas desta terra do que às coisas do reino e eterna. E é exatamente sobre isso que o Senhor vai ensinar a multidão e discipular os seus seguidores. Versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem
a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Essa primeira parte, nós observamos que o Senhor, ele está falando sobre riquezas. Riquezas naturais, terrenas, e riquezas espirituais e eternas. E é muito importante nós entendermos aonde está o nosso coração. O nosso coração, aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Não junteis tesouro. Jesus deixa bem claro, não junteis tesouro na terra, onde a traça, a praga e a ferrugem, ela por si só se consome. E onde os ladrões minam e roubam. Nós podemos focar, nós podemos colocar os nossos olhos nas riquezas terrestres. Mas seja pela praga, seja por ela mesma se consumir, ou ladrões que vão minando e vão roubando. Então existe um tipo de tesouro, existe um tipo de riqueza. É riqueza, é um tipo de riqueza, mas ela geralmente é consumida pela traça. Ela é consumida pelo ferrugem. E os ladrões minam e roubam. Mas junteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, há dois tipos de riqueza. E há um tipo de riqueza que se perde. Naturalmente se perde. E há um outro tipo de riqueza que de forma nenhuma se perderá. E ele está ensinando. Não junte tesouros na terra, mas junteis tesouro no céu. E ele vai explicar como fazer isso. E antes de nós continuarmos, é importante você entender que há tesouros na terra. Há ouro, prata e há riquezas na terra. E Jesus não está falando que é pecado. Ele está falando que é pecado juntar. Nós temos que entender para que esse tipo de riqueza serve. Para que esse tipo de riqueza natural, que pode ser perdida, serve. E como nós devemos lidar com ela? Primeiro, o nosso coração não deve estar nessas coisas. Porque o amor ao dinheiro, o amor a essas riquezas é o mal de toda a humanidade. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Todo mal que você imaginar, a raiz está no dinheiro. Problemas de saúde, doença, enfermidade, pragas, crises, religiosidade, todo o mal, a raiz está no amor ao dinheiro. Todo mal na minha vida, a raiz é o amor ao dinheiro. Todo mal na igreja está na raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal.